Muito boa noite, pessoal que nos acompanha no Facebook, para mais uma edição do programa Na Gaveta. Um programa que tem como proposta dar espaço para os atletas e todos os profissionais que contribuem para o esporte local, o futebol e todas as demais modalidades. Sejam atletas que são na ativa ou atletas que já jogaram, que já contribuíram e que têm uma história legal para contar. E lembrando, passar um recado para vocês, que o programa Na Gaveta já tem o primeiro patrocinador, o Dr. Rafael Vieira Alcalde, com trabalho focado na cardiologia, hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Um médico cardiologista com destaque estadual, com atuação em Bagé, Gravataí, Porto Alegre. Então, muito obrigado por ter apostado no programa Na Gaveta. O médico Rafael Alcalde, que por sinal estreou na semana passada no programa Na Gaveta. Muito obrigado pela confiança. Mas então, saindo do bairro Menino Deus, agora a gente vai para o bairro Estrela d'Alva. E quem está aqui com a gente é o Heráclito Moreira, o Tato, que também. Muito obrigado, Tato, por ter apostado no programa, ter vindo aqui, e a gente possa ter um bate-papo produtivo. Este é um programa novo, apenas a segunda edição. É um filhote ainda, mas eu espero que esse guri cresça e que possa contribuir o máximo possível para o esporte bagense. Tato, é contigo. Em primeiro lugar, muito obrigado, Yuri, pelo convite. É um prazer muito grande, particularmente estar aqui junto contigo. Sei da tua luta, da tua procura, né? És um profissional que vem subindo gradativamente com qualidade, com coerência e principalmente com credibilidade. E isso nos dá a tranquilidade e a felicidade, vamos dizer assim, de saber que a cidade de Bagé continua com a tradição da formação de bons jornalistas. Parabéns também à TV Liberdade pela estrutura, pela qualidade. Faz muita falta, né? Nós termos as opções, né? E a internet hoje oferece isso, né? Então é um prazer muito grande estar aqui na TV Liberdade, principalmente contigo. É um prazer e um orgulho muito grande estar contigo aqui. Eu tenho muito orgulho de ti, porque te conheço faz bastante tempo, né? Posso dizer assim, desde pequeno, né? Então a gente vê que as coisas que são feitas com coração, que são feitas com simplicidade, dão certo. E tu é um caso específico disso aí. A gente tem muito orgulho de ti. Muito obrigado mesmo. Então esse ano foi atípico, né, para todos os clubes, para o Guarani sendo, também. Né? Está sendo atípico, né? O ano não acabou. É verdade. O Guarani só teve 3 partidas oficiais, foram as 3 rodadas de divisão de acesso. É verdade. E aí veio a pandemia e foi 6 meses depois a divisão de acesso foi cancelada e o Guarani optou por não jogar a Copinha e fazer um planejamento para 2022. Então eu queria que tu 2021. me falasse... 2021. Meu Deus, eu já estou lá na frente. Em 2022 nós vamos estar na primeira. Olha só, que eu esteja lá cobrindo lá no gramado, então. Com certeza. E o clube optou por isso. Isso. Em alguns momentos, né, tu mesmo conversava contigo diariamente, tu tinha vontade de jogar, outros momentos analisava, recuava. Exato. Mas no final das contas, o resultado final foi segurar as pontas. O que passou pela decisão dentro do clube para não jogar? Passou da decisão como a gente faz tudo no Guarani. Nós temos uma diretoria, eu digo sempre que eu sou um dos presidentes, né? E a gente vai continuar com essa dinâmica da divisão de obrigações e de responsabilidade, principalmente disso, né? Nós temos essa responsabilidade de continuar dividindo esse tipo da administração, né? Vontade nós tínhamos muito de jogar, necessidade nós também tínhamos de jogar, mas só que nós detectamos, que não existia condição. O futebol do interior é diferente do futebol brasileiro da primeira divisão, do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, da segunda divisão, né? Temos inúmeras dificuldades, inúmeras coisas que estão, a própria vinda, o ingresso do torcedor, a assistência, faz com que fique comprovado agora na Copinha, né? Cada um sabe o que tem que se fazer, cada um sabe o que faz, principalmente com o seu dinheiro. E foi o que a gente entendeu. Nós sentamos, conversamos, prospectamos. No primeiro momento iríamos jogar. Agora há pouco, falando com o presidente Luciano Oxman, ele falava: eu esperava que vocês fossem jogar, porque realmente encorpava mais a competição, nós, o Avenida, né? Que
Nós tínhamos essa pretensão. Mas quando a gente analisou os protocolos, mesmo mandando os protocolos, né, e quando a gente analisou o cenário com que se apresentava clubes parecidos com a mesma característica de pouco investimento e principalmente de pouco plantel, e a estrutura física para receber esses jogadores é que nos deu mais dificuldade da gente poder realmente chegar e dizer, vamos jogar porque a gente tem essa condição. Eu acho que a coerência, no nosso entender, foi o que valeu mais, que falou mais alto, e não estávamos errados, né? A gente viu uma competição com nível bastante inferior, muito delicado tu colocar o nome do clube em voga, assim, para jogar com clubes em gramados, não pode ser nem chamado de gramado, mas estádios e adversários sem a condição mínima, né? Não tinha condição nenhuma, nada, não tinha condição de receber, muito menos de fazer o contraponto, de ser um adversário à altura, de trocar golpe. Não existiu isso aí. Então acho que nós não erramos e não estamos arrependidos de ter tomado essa decisão. Aliás, nos últimos 3 anos, 2004, vocês optaram por não jogar o segundo semestre. Particularmente eu, enquanto presidente, não enxergo no futuro a Copinha. E principalmente quando ela te vende o sonho de tu disputar uma competição nacional. Para mim, um clube da primeira divisão tem todas as condições de disputar uma competição nacional. Um clube da terceira e um clube do acesso, como é o caso do Guarani, está muito longe de ter estrutura. E principalmente entender onde ele vai jogar, entender a competição que ele vai disputar. Então, uma coisa de cada vez. Clube para jogar, uma divisão nacional, com enfrentamento nacional, tem sim que estar na primeira divisão do seu futebol, no nosso caso, futebol gaúcho. Perfeito. Mas embora não tenha jogado, é muito errado dizer que o Guarani passou em branco no segundo semestre, né? Fora de campo, inclusive, tem um dado interessante, né? O clube fechou 100 anos do primeiro título gaúcho, Exato. 1920. Exato. E, por sinal, foi o primeiro dos 2 títulos gaúchos do Guarani e até hoje ostenta essa marca, né? Ele é o único do interior, bicampeão gaúcho. Torcemos desesperadamente para a dupla Grenal nesse sentido, porque isso nos dá muito orgulho. A gente sabe, muita gente tenta desvalorizar essa condição do título, né? Do título de campeão gaúcho, de bicampeão gaúcho. É muito tempo atrás. História eu digo, história não passa, ninguém te tira um feito que tu conquistou, né? Não é nada diferente do Guarani. E isso nos dá uma condição de orgulho, de muito orgulho, e de continuar ostentando que é o único clube do interior do... A gente sabe que num momento, né, e principalmente com o que se apresenta no futebol gaúcho daqui para frente, né, no ano de 2021, Grêmio Internacional tendo o entendimento de que não é interessante eles jogar, eles acham interessante pegar o dinheiro do campeonato, né? O dinheiro do campeonato que a Federação Gaúcha consegue para eles na primeira divisão é muito interessante, porque eles vivem antecipando cotas, entre 1, 2, 3 anos eles pegam as cotas. Agora, dá de volta a presença, dá de volta o incentivo para a competição do interior e para o seu torcedor, que ele tem no interior, todos têm algum time, são poucas as pessoas que não torcem para Grêmio, para Internacional, eles desvalorizam o campeonato. Esse ano o Grêmio valorizou bastante o campeonato, né? Ficou claro, o Renato teve esse entendimento, juntamente com o presidente, esse ano vale. Então, a gente sabe que vai ser muito difícil com o aparelhamento, com a estrutura que os clubes vêm tendo, os clubes que já são campeão gaúcho, como no caso do Novo Hamburgo, Caxias, Juventude, Brasil de Pelotas, a gente sabe que um dia eles vão se juntar a essa galeria dos clubes do interior que tem 2 títulos do Campeonato Gaúcho. Ultimamente vem batendo na trave, né? Brasil de Pelotas batendo na trave, Juventude. Esse ano Caxias. Não, né? Esse ano ficou claro. Esse ano foi a superioridade do Grêmio e do Internacional, e foi. Se houvesse realmente um rebaixamento esse ano no campeonato, no Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas e o Pelotas estariam na divisão de acesso ano que vem conosco, né? Então não houve uma... E Grêmio Internacional passearam nesse campeonato esse ano, né? Passearam mesmo. Mas voltando então para o futebol bagense, para o Guarani, o segundo semestre vocês se preocuparam muito com a parte de finanças, né? A gente vem se preocupando resolveram desde o início, muitas questões históricas trabalhistas. Eu gosto, a gente, no início do ano, desse ano, através do nosso departamento jurídico,
com o Diego e com o Pedro Moura e com o Luiz Felipe Vaz também, que fez essa composição junto ao Tribunal de Justiça do Trabalho em Porto Alegre, né? Eram umas trabalhistas bastante pesadas e voando sempre, né? Não tem como tu querer chegar em algum lugar, e aí até esse projeto de ser um clube disputando uma competição nacional, de disputar uma competição, não pode ter um passivo que atrapalhe o seu dia a dia. Nós subimos, juntamente com o departamento jurídico, principalmente a nossa diretoria, soube preservar o investimento no futebol, mas também soube também ter a responsabilidade com o passivo. Não interessa quem fez o passivo, não interessa se é presidente A, presidente B, se foi tal ano. Não interessa que eu, hoje, como presidente, e os demais presidentes, no caso o Caé, o Cléo e o Medina, no caso, né, e o Batistella, nós é que temos essa responsabilidade. Nós é que temos essa responsabilidade de quitar essas desavenças, esse desinteresse que houve no passado. Conseguimos, na grande maioria. Hoje nós tínhamos um universo de mais de 50 trabalhistas, hoje temos, sem estar pactuadas, nós temos 4 trabalhistas. Né? Não foi feita a repactuação porque os atletas não aceitaram, mas a grande maioria foi feito o acerto, foi feito o acordo e estão pagos. Esse ano nós investimos no pagamento de trabalhistas mais de R$130 mil. Aumentou aquele valor que tinham passado para ti. Teve uma trabalhista muito grande de um único jogador de R$50 mil, e o restante que, decorrer desses meses, dentro da pandemia, nós, além de fazermos isso, das trabalhistas, nós terminamos o ano com os salários do Guarani em dia, pagos, quitados, com rescisão, com verbas rescisórias, tudo como tem que ser. Nem tudo é pandemia, nem tudo é desgraça, né? A pandemia nos trouxe essa dificuldade de terminar o campeonato antes, mas também nos trouxe a situação da gente desenvolver essa necessidade de fazer esses acertos financeiros para os jogadores. E além disso, tem outro aspecto importante que a gente pode salientar, é essa intenção que já foi tornado público do Guarani de dar voz ao sócio dentro do clube com a renovação do Conselho Deliberativo, algo que tu já bateu muito dentro do clube, né, Tato? O estatuto, né, Yuri, esse estatuto nosso, que nós vamos colocar a apreciação de todos os conselheiros que hoje são conselheiros, né, e que esse estatuto oportuniza que o torcedor escolha os próximos conselheiros. E os conselheiros vão continuar sendo representados pelo torcedor, uma coisa que não existia. Né? Esse estatuto está pronto desde 2007. Olha bem, é um tempo bastante grande, são 13 anos. Né? Para quem não sabe, a proposta é eleger 75 cadeiras, né? Exatamente. Do Conselho. Exatamente. E quem vai eleger são os sócios. São os sócios, os torcedores, que são sócios em dias, com mais de um ano de vida financeira e social dentro do clube. Nós temos um grande número de torcedores que têm essa condição hoje de passar a ser sócios e de passar a ser sócios votantes. Esses sócios votantes vão eleger os conselheiros que vão representá-los. Né? Então, o Guarani muda essa sistemática, mas o principal de toda essa movimentação é que os conselheiros tenham a real responsabilidade de ser conselheiros. Pode ser meio redundante a coisa, mas a grande maioria hoje dos conselheiros do Guarani não demonstra interesse em ser conselheiro, não demonstra nenhum tipo de responsabilidade com o Guarani também. Nós temos um universo hoje em torno de 135 conselheiros, se tiver 50 pagando é muito. Imagina. É muita gente. Vamos fazer um cálculo no ar aqui então. vamos polemizar um pouco, uma polêmica do bem. Diga. Vamos lá, 185 conselheiros. Diz um valor aí. R$50, né? Eu acho que para ser conselheiro tu tem que ter essa condição. Daria 6.750 por mês. A gente paga por mês... Quase 7 mil. Quase 7 mil reais. Ainda é pouco. Mas botou 50 pila. Se nós tivéssemos R$50, isso eu estou colocando para não ter dúvida, que tem que ser uma coisa que também a gente tem que entender toda a situação da pandemia, da necessidade, dificuldade mercadológica, de toda essa parte financeira, nós temos que ter esse entendimento, e a gente tem esse entendimento. Mas com certeza, se nós tivéssemos esse dinheiro aí, hoje nós temos aí em torno de R$2 mil
Hoje o Guarani arrecada entre conselheiro e sócio em torno de R$2.000. No máximo esse tipo de coisa. Então, se a gente tivesse esse valor, Yuri, esses R$7.000, esse cálculo que tu fez, com certeza nós pagaríamos a prestação, o compromisso que nós temos mensal com os credores, que foi compactuado lá no início do ano, foi pactuado isso, nós pagaríamos tranquilamente. A gente trabalha com esse dinheiro, ainda temos que pagar luz, todo mundo sabe o que custa, né, qual é o custo que tem para se manter um clube de futebol parado. Exato. Parado. Né? Então, ainda mais numa pandemia, né? Mas graças a Deus terminamos o ano, tivemos aí o aporte de patrocinadores, tivemos o aporte dos direitos federativos aí do Jailson, que veio nos ajudar bastante, no primeiro momento em 2019 e agora em 2020. Então, a gente tem uma perspectiva no final do ano aí de entrar Sim. Não nesse ano não, mas no ano que vem sim. No ano que vem a gente vai começar nessa negociação para a China. Já, mas a gente já comprometeu esse valor, principalmente com as trabalhistas. Exato, ainda mais para conseguir pagar todas as despesas sem renda, né? Principalmente isso, né? Esse compromisso foi assumido, foi um acordo da diretoria de fazer com que isso fosse cumprido e assim está sendo cumprido. Ótimo. E aí, feito esse crivo do Conselho Deliberativo, e são esses conselheiros que vão definir quem vai ser a diretoria executiva do Guarani no próximo tempo. Exato. Nesse primeiro momento, agora nessa primeira eleição, a gente não vai ter a condição ainda de dar nós temos que colocar a apreciação do conselheiro, do Conselho Deliberativo, não é o esboço, esse primeiro o estudo do estatuto. Isso também, eu quero deixar claro que não é uma invenção do presidente, muito menos da diretoria. Isso é uma adequação junto ao Código Civil. Nós tivemos que fazer essa adequação. A última vez que o Guarani fez uma adequação estatutária foi em 1953. Nossa! Então é tempo, é muito tempo. Passou muita água, mudou muita coisa, as leis mudaram bastante. Então nós não podemos simplesmente chegar e dizer que está bom o estatuto. Não, o estatuto está bom, mas ele pode melhorar e principalmente trazer essa responsabilidade financeira e principalmente trazer a oportunidade do torcedor participar mais da vida ativa do clube. Só que nesse primeiro momento, nós vamos colocar a apreciação desses hoje 135 conselheiros, eles vão votar, vão aprovar, o que não aprovar a gente vai mudar, mas esse estatuto vai ser votado e aprovado para que na próxima eleição aí sim tenha toda essa movimentação do sócio, vou deixar bem claro, o sócio que venha ter uma vida ativa por mais de um ano, pagando sem parar, vamos dizer assim, né? Ele pode ter a condição de chegar e pagar no dia, mas que ele tenha um histórico de contribuição e de participação dentro do clube. Fora isso, não vai se armar um gatilho para chegar ali 70 maluco e pagar na hora e votar. Não, isso aí não cabe nem pode ser. A gente tem que ter responsabilidade com o clube nesse sentido. Sim. Então, leva a crer que o Guarani utilizou muito bem o segundo semestre para poder se organizar. Bastante. Que aí, em 2021, vem a divisão de acesso e o clube está com uma saúde financeira melhor, está planejado, estruturado. Essa era uma das intenções tuas, inclusive, né? Não é uma intenção... Uma necessidade? É uma necessidade, não é uma intenção do presidente e dos presidentes. Né? Nós conversamos muito, nós viemos passando muito trabalho, particularmente nós em todos os nossos negócios, como somos todos empresários ou profissionais liberais, então a gente tem que sentar e não adianta. É o que eu falei para ti inúmeras vezes, vontade de jogar nós temos todo dia, de entrar para dentro de um ônibus, de viajar, de encontrar o torcedor, de conviver, de ir assistir um treino, de receber um jogador, só que nós não temos essa condição operacional. Então, essa condição de não estar jogando, não jogar, nos deu a maturidade de saber que a gente tem muito mais pela frente para fazer. Sim. Eu acho que definitivamente, se a gente não tiver torcida nos estádios e não tiver a condição sanitária, a vacina, o futebol, novamente, dentro da nossa realidade, onde vem, vai ser muito difícil de ser feito. Mas, quero crer que a responsabilidade da administração federal entenda que o Brasil precisa de vacina e que, se vacinando, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade. Sem tranquilidade, vai ser muito difícil. A previsão que a divisão de acesso se inicie, ela segundo semestre. Segundo semestre, né? Segundo semestre. No primeiro semestre ela não tem condição. Ela não tem condição operacional e muito menos condição de oficializar, né? Nós deveríamos estar oficializando ela no mês de novembro.
a primeira reunião do Congresso Técnico, como é feito sempre, né? Coisa que não foi feita. Então, com certeza, pode dar 90% que é a segunda divisão, a divisão de acesso, perdão, a segunda divisão, né? Começa no segundo semestre, no final de julho e início de agosto. E nisso o presidente Luciano Oxman tem mantido um diálogo constante com os clubes. Graças a Deus o Guarani é um clube que aprendeu a fazer uma política de convivência, seja com o presidente antigo, seja com o presidente novo. Né? Agora não teve. Nós todos amadurecemos, nossos companheiros, no caso, eu sempre falo, a nossa diretoria amadureceu e está abrindo caminho também para os novos diretores, que mais que ninguém conhece, que fazem a diferença, que se não tem o dinheiro que é necessário, eles trabalham, eles se empenham, né? E o Guarani preza por fazer uma política de ter a sua palavra, a sua voz ouvida dentro da Federação Gaúcha, mas respeitando a hierarquia. E o Guarani conversa, não vou dizer que diariamente com a Federação Gaúcha, mas por uma vez por semana a gente está conversando e contribuindo, porque nós temos experiência, né? O problema é que às vezes existem essas situações de desavenças e de brigas. Já aconteceu conosco isso, comigo particularmente, né? E mais especificamente assim com algum dos outros presidentes. Mas a gente amadureceu e sabe que a gente com guerra, com briga, não chega em lugar nenhum. Não é tu ser conveniente, passivo, né? Passivo. Não, é tu ser inteligente e às vezes até demonstrar para a pessoa e tu saber que às vezes tu tá vendo um companheiro teu que tu tem que chegar e dizer, cara, não faz assim que não vai adiantar nada. Porque não é assim que você faz, não se ganha no pleno século XXI, ninguém vai sair de Bagé para roubar o Guarani, né? Não vai fazer isso aí, não, cara. É o que eu digo sempre, a arbitragem, o nível é muito ruim e a gente está vendo hoje muita dificuldade na primeira linha, imagina nessa nossa segunda, terceira linha, né? Então nós temos que conversar com a arbitragem, receber bem a arbitragem, convencê-los que eles são bons árbitros para que eles façam um bom jogo. É isso que a gente tem que fazer. Fala muito em presidentes dentro do clube. Toda vez que eu converso contigo, tu sempre diz, Yuri, o Guarani tem vários presidentes. E uma coisa que chama a atenção é essa mistura, né, do pessoal mais antigo, não estou te chamando de velho. Mas já é experiente. Mas eu já me considero uma jovem com participação ativa dentro do clube, né? Eu acho que até já é um clichê já dizer ala jovem, são os diretores, não, hoje não tem mais ala jovem, né? É uma ala já, são todos profissionais. Mas essa mescla, né, de faixas etárias. Mas a gente já vai começar a entrar aí para a terceira geração dessa nossa diretoria, né? Eu comecei no clube juntamente com o Cléo e com o Batistella em 1989. É tempo, né? Inclusive, foi uma oportunidade que o Carlos Larini, muito amigo do meu pai, sempre foi muito amigo do meu pai. Eu ia puxar esse assunto até contigo no programa. Eu vi uma postagem no Facebook que ele foi o responsável pelas criaturas entrarem no clube. Foi. Todos nós éramos. Eu principalmente era torcedor. O Cléo se criou no Guarani porque cunhado do Oswaldo, o Batistella sempre foi torcedor também. O Jorge Caia jogou no Guarani, foi da base do Guarani, foi de um time fantástico, com o Branco, com o Rogério, né? Todos nós temos uma história, mas a oportunidade nos foi. O Marcos Pizarro também, nessa época de 89 também, estava junto conosco. Então nessa época o Chacrinha já fazia parte também, o José Alves, há mais tempo. E essa a oportunidade de sair, eu fui diretor de propaganda na época, que não era marketing, saiu ali marketing já na revista, porque já era uma revista de Porto Alegre, mas eu me lembro que meu pai brigava muito comigo, porque eu passava mais tempo oferecendo propaganda do Guarani que cuidando das bancas de revista que eu tinha que cuidar, na época a gente tinha a distribuição da revista, né? Mas sempre foi muito prazeroso. O Carlos Larini nos deu essa oportunidade e nos mostrou e nos oportunizou conhecer uma Federação Gaúcha. Eu fui conhecer a Federação Gaúcha com 22, 23 anos, eu acho. E isso me deu já o trâmite, já, né? Eu conheci Peronde, conheci o Renato Pereira, que foi um dos diretores que conhecia uma barbaridade. O Medina, nessa época, era preparador físico desse time júnior que eu estou te dizendo do CAE, né? Isso bem mais para trás. Em 89, nós tivemos a oportunidade de fazer uma transformação no Guarani, juntamente com o Larini. O Larini conseguiu fazer a convergência da positividade dentro do clube. Mudou o gramado, arrumou o vestiário, trocou trave. Quer dizer, ele pegou um Guarani que ninguém queria, mais ou menos como medindo as proporções, quando eu peguei em 2004, mas ele pegou um Guarani que ninguém queria e levou o Guarani inúmeras vezes
a final ou semifinal da segunda divisão. Sim. Não teve a sorte, mas criou diretores que entenderam a necessidade que era da gente continuar lutando pelo Guarani, principalmente que o Guarani não é um time de terceira, nem um time de segunda. O Guarani é um time de primeira divisão que tem que estar sempre entrando numa competição, pensando em ganhar essa competição para voltar para o lugar que ele merece, que é a primeira divisão. Para não ter... Carlos Larini é o criador das criaturas. Né? Foi ele que criou os monstrinhos? Os monstros. Os monstros, e aí, exatamente. passados quase 20 anos, viesse a ser presidente em 2004 pela primeira vez, Tato? 2004. Num momento Muito conturbado do clube. O que toda aquela experiência te ensinou para te ser hoje aqui? Ser homem. A ser homem. Eu tenho muito prazer eu sempre digo isso. Minha vida começou a mudar em 2004 e teve o ápice em tudo para mim em 2007, né? Um Guarani jogando na primeira divisão e a minha loucura contaminou os demais presidentes, que no caso é o Cléo, o Maristela, o Cael, o Medina, o Marcos Pizarro. Cara, foi muito lindo. O Major Segredo também era uma pessoa fantástica, que acreditava nessa loucura nossa. Quando eu vi, eu estava de presidente, né, recebendo um prêmio em Porto Alegre, representando todos nós, né? O Caé, nessa época, também já fazia parte, né? E, cara, foi muito bom. E eu tenho muito prazer de dedicar minha vida ao Guarani. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou presidente do Guarani. Eu tive a minha vida... a gente sabe como é que é uma vida de uma pessoa normal, comum, que trabalha com dificuldade. Ela é feita de dificuldade, de vencer etapas, mas o Guarani me dá o prazer. O Guarani me dá o prazer. Ganhar um jogo com o Guarani, ir para casa no domingo, encontrar minha esposa, ou sair para jantar e aquela áurea boa, às vezes tu encontrar a pessoa vibrar, o torcedor vibrar contigo na rua, isso não tem preço. Não tem preço para quem gosta do futebol. E isso eu falo em nome de todos os meus companheiros. A gente tem muito prazer, a gente tem muito orgulho de fazer esse tipo de trabalho. Né? Sabella também, estava esquecendo de falar dele, o presidente é um cara corajoso também, trabalha na grande maioria, quando eu não estou de presidente, ele é o presidente. Foi nosso companheiro em 2006 como preparador físico, passou todo o conhecimento de tratamento com o jogador. É uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito, aprendi a respeitar e a gostar dele, e também é uma pessoa que hoje entende a importância do que é o Guarani estar são, né? e vivendo e dando um horizonte, dando um futuro para o torcedor do grupo, saber que nós vamos continuar fazendo força para voltar para a primeira divisão. Exatamente. Tanto tu quanto Sabella são ambos que vibraram, sofreram. É verdade. E são essas coisas que o futebol, né? E o que eu acho interessante, eu tô olhando para ti e tô vendo quanto que o futebol mexe com as pessoas. Vicia, né? Meus companheiros também, né, cara? Eu não posso deixar nunca de dizer. Tem pessoas que hoje já não estão mais junto conosco, que por A ou mais B não estão no grupo, mas são todos Guarani. Todos Guarani. Eu sou muito abençoado, né? Não só por Deus, mas abençoado pelos deuses do futebol, por ter esses companheiros aí, que eu falo sempre, né? Os caras que trabalham comigo e essa nova leva de diretores também entenderam o nosso comprometimento, a nossa loucura, né, pelo clube, né? Entenderam que tem que fazer futebol com os pés no chão, entenderam que tem que fazer futebol respeitando as leis do jogo, né? Entenderam que tem que dar estrutura, entenderam que tu tem que trazer um jogador para cá e pagar o jogador. Mesmo que ele não venha a trazer o rendimento que tu esperava dele, ele não tem culpa. Quem o contratou, quem tirou ele de casa fomos nós. Então nós temos que ter isso tudo a gente foi adquirindo. Mas o segredo de tudo isso é o meu grupo diretivo. É o nosso grupo diretivo. Perfeito. Por isso que eu sempre falo que o Guarani não tem um presidente. Tem presidentes. E ter presidentes deixa o trabalho muito mais fácil para a gente vencer as dificuldades. Muito bom. Antes da gente seguir o nosso bate-papo, vamos ver o pessoal que está participando, que está comentando alguns recados. Mete bala. Vamos lá, tem coisa boa, tem coisa ruim, vamos ver. Aqui, ó, Diego Segredo, parabéns, Yuri, pelo programa, parabéns, presidente Tato, pelo trabalho realizado ao longo de todos esses anos. Diego Segredo também, né, com participação ativa dentro do clube. Esse é bárbaro. Aí, é neto do Major Segredo e não precisa dizer mais nada. Aí, ó, o José Carlos Duarte, outro belo programa, mesmo não sendo alvirrubro, respeita esse cara aí, e ele sabe disso. Parabéns aos envolvidos. É isso aí. Aí, ó, tem uma participação também do Rodolfo Zabala, parabéns, excelentes iniciativas. Bom zagueiro, barato, sabe? Bom e barato? Bom e barato, né? Bom zagueiro, foi nosso jogador na base do Guarani.
Rodolfo Sabalo. Rodolfo, meu bruxo, gente bonaça. Bianca Samara, minha prima, que a realidade dos clubes de cidades pequenas é difícil. São clubes guerreiros, Grêmio Esportivo Bagé e Guarani. Obrigado. O Cléo Moura, lá de Candiota, de João Emílio. Eu ainda quero fazer um programa sobre eles fazem um belo trabalho lá na luta deles. Olha, que já fazer futebol profissional masculino já é difícil. Imagina fazer futebol semi-profissional feminino, né? É muito difícil. Eles fazem um trabalho muito, muito bom. A gente vem conversando. O Guarani tem um interesse muito grande em investir no futebol feminino, desde que a gente tenha um bom parceiro, um parceiro que entenda do meio. Nós não entendemos nada ainda desse meio, né? Então a gente tem que se aliar às pessoas que têm o conhecimento, principalmente a credibilidade. O Cléo tem muita credibilidade nesse meio. Não, e mais pra frente, até já que tá me assistindo, Cléo, a gente vai tentar combinar uma segunda-feira, como tu mora em Candiota, né? De repente com antecedência, que tu possa dar um pulo aqui em Bagé. Mas ele vem a Bagé. E a gente consiga fazer um programa. Essa máscara tá gritando, cara. Próximo programa corrigir esse problema. Tira aqui, a máscara, pô. Murilo Oliveira, grande presidente Tato. O Michel está, é bom esse Uri, valeu, Michel. O Everton Brião também está aqui. Elis Helena, minha mãe, também olha aqui, aí, olha, mamãe. Coroa, pelo programa Coruja, o programa onde os assuntos da aldeia sendo tratados ao vivo. Parabéns ao Tato, ao nosso Guarani. Elivelton, vamos, Tato, Portelinha sempre presente. Esse é outra coisa que a gente estava esquecendo de falar, né? Que foi muito importante para essa reativação. Eu sou um homem. Eu saí da torcida. O meu histórico dentro do Guarani, eu nunca joguei nada. Sempre foi muito ruim, né? Mas sempre fui muito bom torcedor. Eu saí da Força Índia e depois, com o tempo, a gente formou do nada os Loucos da Telas, que perdurou e até hoje existe essa tradição, né? Mas eu sou um homem que vim da torcida e entendo o sentimento do torcedor e para isso é que a gente está fazendo essa modificação no estatuto, para dar essa condição do torcedor conhecer e ter responsabilidade com o clube também. Elivelto fez essa movimentação com a BDI aí, que faz a diferença, né? É uma torcida pé quente, começou em 2016, um pouquinho antes já subiu em 2016, subiu agora mesmo em 2019 e dá show. E dá show principalmente pela responsabilidade que eles sabem que tem de estar dentro do estádio de futebol. Eles são bem recebidos em todos os lugares que eles vão e recebem todos os que vêm aqui. Então, quero aqui dar os parabéns para a torcida, principalmente na pessoa do Elivelton, do Juan, do Samuel, que são pessoas que são mais chegadas a mim e que estão sempre conversando. Mas eu sei que, principalmente, existem mulheres e crianças que amam o Guarani, levam o nome do Guarani, defendem e, principalmente, dão um orgulho para o clube em ser torcedores do jeito que eles são. Perfeito, isso é muito importante para um ambiente de estádio de futebol, né? Muito. Sônia Viter, este é o meu presidente, aqui está o Rogério Brasil participando, Valdirene Fagundes, obrigado, Kleber Oliveira. Olha aí. Tato Resenha, sabe muito. O Kleber. Kleber Oliveira. Obrigado por estar aí na área. Com moral eu, né? Capitão do Guarani, jogador campeão do mundo sub-15 pelo Inter, se não me engano, né? Então tem conhecimento, está trabalhando no futebol hoje. Há pouco tempo ele encontrou um primo meu que é Guarani também, é conselheiro, ele mora lá em Porto Alegre. Então, todos os jogadores que passam pelo Guarani, na grande totalidade, se tornam amigos nossos, né? Meu, do Caé, do Cléo, que a gente trata mais, eu hoje com o Thiago, coordenando futebol também. Então, todos esses jogadores têm essa união, essa resenha, vamos dizer assim, né? A gente está sempre conversando. E Kleber Oliveira também veio num momento bastante difícil, no momento em que o Ricardo Pizarro começou a trabalhar na época do futebol, foi um dos jogadores que o Ricardo trouxe, né? Depois daquele projeto do Gabiru. Jogador que acreditou no nosso projeto, trabalhou conosco mais de 2 vezes, então, exato, né? Ele é Guarani, já é Guarani, é um dos grandes nomes do Guarani. Aqui tem uma pergunta do internauta Felipe Fuentes Barbosa. Ele está perguntando a respeito de melhorias feitas no estádio, o que está sendo previsto para a próxima gestão e para o decorrer das próximas temporadas. Nós temos coisas pontuais para resolver. Aquela situação da arquibancada ali que a gente pretende regularizar. Nós temos um problema também que particularmente me aflige muito, que é a situação daquela casa que tem nos fundos do clube, que tem uma família que está precisando ter uma resposta disso, e eu como presidente foi comigo que iniciou aquele problema, né? Foi uma situação que não deveria ter sido tão levada à ponta de faca como foi levada, principalmente pela parte civil, né?
que tirou eles da casa e que não tinha essa necessidade, tanto é que eles voltaram. Bom, mas em síntese, as melhorias passam, antes de fazer as melhorias físicas, nós precisamos ter essas melhorias de responsabilidade. Né? Essa nossa diretoria é muito importante. Depois de termos atacado essa parte das trabalhistas, vamos atacar principalmente a solução desse problema dessa família. É uma promessa da diretoria do Guarani e eu acho que não se pensa em fazer grandes coisas enquanto não se resolver o problema dessa família. Perfeito. Olha aqui o Valmir Burgo, Guarani sem as loucuras do Tato, morre o espírito no estádio. Valmir. Saudade, Maurício Lima, saudades de vibrar com o gol do nosso Guarani. Abraço de um Alvio Rubro de Porto Alegre. Vai voltar, depois que tiver a vacina aí vai voltar, pode. E é isso, então se eu esqueci de alguém de mencionar aqui nos comentários, eu peço desculpa, mas obrigado pela participação, por estar dando moral aqui para essa resenha, que é um projeto que está apenas no começo. Mas vai dar certo. Mas voltando ao nosso bate-papo, como é que está finalizando o mandato de 2 anos? Isso. Quais são os planos para o ano que vem? Tu pretende continuar? Sim. Como é que está a situação? Nós pretendemos continuar. Vamos mudar o verbo. Nós pretendemos continuar. A nossa diretoria pretende continuar. Achamos que, como eu acabei de falar dessas situações, das responsabilidades que nós temos, a gente precisa entregar para o próximo presidente um clube saudável e entregar um clube na primeira divisão. Esse é o nosso projeto. O torcedor pode ter certeza que nós vamos ter muita responsabilidade no investimento e principalmente ter muita responsabilidade na tentativa dessas situações que então estão no ar. E a tentativa e um dos objetivos principais do Guarani é voltar para a primeira divisão. Eu tinha certeza esse ano, certeza. Eu confiava no meu time, confiava tanto no primeiro treinador como no segundo treinador. Eu confiava no projeto que foi feito juntamente com o Cléo no futebol, o Caé e o Thiago. Confiava nos demais diretores, mas eu tinha certeza que o Guarani chegaria, pelo que o Guarani vinha evoluindo. Nós fizemos um jogo amistoso, e isso é uma coisa muito importante, contra um clube que jogou, pode ser o Cerro Largo, pode ser um clube que do Uruguai não é de primeira linha, mas estava na Libertadores da América, na pré-Libertadores. Isso nos deu a certeza de que a gente estava no caminho certo. Fizemos um excelente amistoso lá no Uruguai, tivemos um jogo fantástico. Depois jogamos o primeiro jogo contra o Guarani, depois jogamos contra o São Gabriel e o jogo contra o que parece assim, tivemos a derrota contra o São Gabriel, que é a tradição, né? É uma toca do Guarani, né? Isso é uma vontade minha também de reencontrar o São Gabriel, né? De poder... Aquele fantasma de 2017? É impressionante o São Gabriel, né? Então, já sempre se nos vindicaram, né? Mandar um abraço aí pro nosso presidente Roque lá, que também é um cara que tem o mesmo pensamento nosso de responsabilidade de tocar o clube, né? Mas nós tínhamos a certeza que o Guarani chegaria porque vinha evoluindo. Enquanto o Inter de Santa Maria, a chegada do Helder e toda a motivação, e chegariam mais 2, 3 jogadores, o Guarani estava pronto para chegar. Esse ano eu sempre tenho muita dúvida, eu sou muito cético, eu gosto que a coisa vá, mas no terceiro jogo eu já sentia que o Guarani tinha condição de chegar, pela análise que a gente via, não desvalorizando jamais os adversários, mas vendo o empenho, o dia a dia, o trabalho dos jogadores, do comprometimento dos diretores e principalmente dos torcedores. Os torcedores também estavam acreditando nisso. Pode ser meio gozado, um jogo que a gente não ganhou do Inter Santa Maria, empatamos o jogo com um gostinho de derrota, mas aquele dia terminou o jogo, eu entrei no vestiário e me lembro bem que eu disse assim, o caminho é esse. Infelizmente nós tivemos a pandemia, tivemos a perda do Cortez também, que isso nos judiou muito, nos tirou muito, por favor, eu não quero entender mal, mas foi um aviso que Deus nos mandou, que a gente não pode brincar com vidas, né? A gente não pode ter... Quem não vai pensar que o Cortez não teve uma defecção adquirida dentro do plano do Covid, né? A gente não sabe. Então Deus nos avisou desse sentido, mas a gente quer, a gente sabe, a gente tem essa certeza, não por ser superior, mas sim por ser sério, por querer trabalhar direito, que o Guarani chegaria esse ano, e se não subisse, tudo bem, não subiria, mas estaria entre os 4 que iam disputar a semifinal. E para o ano que vem, há perspectivas de continuidade de alguns jogadores desse elenco? Cara, eu vou te dizer o seguinte, eu faz muito tempo que eu não me envolvo, né? Entre aspas, né? Não me envolvo. Mas eu respeito quem trabalha no futebol, são pessoas que
tem toda a confiança, principalmente do torcedor e nossa, dos demais diretores, que no caso é o Cléo, o Caé e o Thiago Segredo. E o Thiago faz um trabalho de acompanhamento sistemático, né? Os campeonatos da nossa realidade não pararam. O nosso time, para te ter uma ideia, ele tem 7 ou 8 jogadores trabalhando num clube que está chegando nas finais do Campeonato Mato Grossense. Nova Mutum. Outro foi campeão, capitão no Pará. Então, todos esses jogadores que estavam, por isso é que me dá essa tranquilidade e essa certeza que o Guarani chegaria, porque os jogadores tinham qualidade. Repetir jogadores é muito delicado, numa totalidade. Eu tenho um insucesso histórico que foi o Guarani em 2007 fez um senhor campeonato, tu era pequeno, mas tu estava lá dentro já, tu lembra disso, né? E em 2008 foi um fiasco e eram os mesmos jogadores. Foi um fiasco. Então eu tenho muita reserva em repetir, principalmente depois de feito. Mas como a gente não conquistou nada esse ano, nós não conseguimos ter esse entendimento de ter sido campeão de alguma competição, isso dá mais tranquilidade de saber se a gente vai poder, mas reaproveitar. Naturalmente, nós temos um acerto dos jogadores nesse ano financeiro, comprometimento em empregá-los no ano que vem. Né? Isso a gente sabe. Mas tem alguns jogadores que são jogadores que qualquer lugar do Brasil vieram esse ano. Né? Jogadores do Ceará, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe como é que vai ser o universo do ano que vem. Né? A gente não sabe se vai estar liberado, se os jogadores vão poder vir de fora trabalhar. Mas em síntese, o grupo do Guarani tinha e vamos dizer assim, e o grupo desse ano tem muita qualidade. Prova está que estão disputando campeonatos e saindo campeões aí e galgando êxito, né? Tendo êxito. Os jogadores que têm qualidade sempre nos interessam em repetir e contratá-los novamente. Perfeito, Tato. Então a gente vai se encaminhando. Opa! A hora já fechou 50 minutos de programa. Pô, tá bom. Espero que essa questão da pandemia passe o mais rápido possível, que venha essa vacina, para que o Antônio Magalhães Rossell, Estrela d'Alva, possa estar com as arquibancadas ocupadas com o seu maior jogador, que é o 12º. Queria agradecer 12º jogador. Né? Queria agradecer os patrocinadores do Guarani, né, que acreditaram no nosso projeto esse ano. Foram muito parceiros, de maneira nenhuma houve uma negativa enquanto a gente tinha o contrato, né? Todos os patrocinadores daqui, os de fora, todos eles cumpriram, e isso fez a diferença para que a gente juntasse forças, e principalmente forças financeiras, para fazer a rescisão e pagar os jogadores. Quero agradecer ao Poder Público Municipal, que nos ajudou nas viagens aí. Isso é muito importante, faz muita diferença, e agradecer principalmente a nossa diretoria e ao torcedor que pegou junto conosco e acreditou no nosso projeto. Agradecer a ti a oportunidade, desejar um Feliz Natal, né? Obrigado, igualmente. Dentro de todos esses protocolos que nós vamos ter daqui para frente na vida, né? E um Feliz Ano Novo, e que ano que vem, se Deus quiser, a gente venha estar aqui junto contigo novamente, comemorando o acesso do Guarani. Tomara que, se Deus quiser, que os clubes de Bagé possam trilhar um belo caminho. Como eu digo, entre terceirona e divisão de acesso, eu quero cobrir divisão de acesso. E entre divisão de acesso e gauchão, eu quero estar lá cobrindo o gauchão. Terceirona ninguém merece. Ninguém merece, é difícil. Mas tem que ter muita competência para jogar uma terceira também. E jogar 2 vezes uma terceira divisão e ser campeão 2 vezes, como o Guarani já foi e voltou, é da vida, né? A gente vê grandes clubes aí sendo rebaixados, e o lutar é contínuo no clube do interior. No Guarani é diferente. Então que 2021 possa ser um ano bom para o futebol bagense. Pode já pensar em 2022, eu gostei disso. Gostou? Sendo propositivo. Quanto melhor os clubes de Bagé, mais o trabalho aparece. Isso eu falei para o Rafael semana passada e agora estou falando para ti. Eu não tive a oportunidade, hoje eu estive com o Rafael, mas eu não tive a oportunidade de congratular o Bagé pelos 100 anos, né? E a gente sabe da luta, sabe de todo o esforço também. Se não existissem eles, a nossa motivação seria um pouco menor, né? É muito bom, é saudável essa situação. Nós temos que entender o histórico de Guarani e Bagé, o quanto isso importa, principalmente na resistência e na continuidade de trabalho, né? Mas quero dar os parabéns pro Grêmio Bagé pelos 100 anos. Seja bem-vindo ao clube dos centenários aí, e vida longa ao Bagé. Perfeito, muito obrigado então, Tato, pela participação, por acreditar no projeto.
E o programa da Gaveta vai ficando por aqui. Espero vocês na próxima segunda-feira, 9 da noite, com mais outras entrevistas sobre o esporte local. Obrigado pela participação de todos e tenham uma ótima semana. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Atenção, Bagé! Você que reprovou do 6º ao 9º ano em 2020, não esqueça, nem tudo está perdido. A Escola Vasco da Gama oferece a progressão parcial, a oportunidade para você não perder o ano letivo. Ligue agora, 3312-3168. Informe-se. Progressão parcial da Escola Vasco da Gama. Prepare-se, começa em breve.